Feliz segunda-feira, boa semana para todos. Estou aqui de volta como prometido hoje para falar sobre a metodologia Spin Selling. É isso mesmo. Vamos falar aí sobre a Spin Selling, uma metodologia aí mentoreada por Neil Hackerham, fundador da empresa de consultoria Huff-Waite. E essa consultoria que lançou essa metodologia, tendo oficializado com o lançamento do livro, que aqui no Brasil recebeu o título de Alcançando a Excelência em Vendas e Spin Selling, mais propriamente dito aí no ano de 1988. Então, mas antes de seguir no assunto, quero te pedir que se inscreva aqui no canal, clique no sininho das notificações e receba de primeira mão os nossos conteúdos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da metodologia Spin Selling? Então, eu tive contato com essa metodologia pela primeira vez em 2013, quando trabalhava para a multinacional Grainger, quando a Grainger aqui no Brasil havia adquirido em março, abril de 2012, uma empresa do grupo Votorantim, a empresa Anfresh, e era uma grande distribuidora nacional de MRO, e a Grainger, como o maior distribuidor de MRO do mundo, itens de manutenção, reparo e operação aí para a indústria. Essa empresa americana foi adquirir o Anfresh e iniciou as atividades aqui no Brasil. Então, no meu processo de integração, eu participei de um treinamento e curso todo baseado na metodologia Spin Selling, que para mim foi sensacional, me ajudou muito, e foi através da aplicação dessa metodologia que eu alcancei os melhores resultados em vendas B2B. Majoritariamente eu atuei no mercado de óleo e gás, atendendo a grandes players do mercado de óleo e gás, e fechei grandes contratos, grandes negócios aqui dentro do meu segmento, que foi muito voltado nos últimos anos aqui para acionamento hidráulico. Eu consegui bons resultados, excelentes resultados aplicando essa metodologia. E ao contrário de que algumas pessoas já estão dizendo, não, a metodologia Spin Selling é um manual de perguntas fechadas e abertas. A metodologia Spin Selling vai muito mais além do que simplesmente ter um conjunto manual de perguntas, como fazer perguntas abertas ou fechadas, principalmente as abertas, que vão aí instigar o cliente a te dar mais informações sobre a necessidade dele. Mas o Spin Selling vai um pouco mais além. Então, o Spin Selling está muito associado em você, primeiramente, entender a necessidade do seu cliente, levar o seu cliente também a entender, a compreender não somente a necessidade que ele tem, mas a dimensão dessa necessidade, o tamanho dessa necessidade. Por isso que o Spin Selling fala um pouco sobre necessidades implícitas e necessidades explícitas. E qual estratégia que um vendedor bem preparado, um key account bem preparado deve ter domínio. É de conduzir o seu cliente de forma consultiva, de forma empática, sempre numa cadência de parceria, levá-lo a ele identificar a sua necessidade, caso ele ainda não tenha identificado. E por que eu estou falando caso ainda ele não tenha identificado? Porque, ao contrário do que possa imaginar, é bem comum, às vezes, o cliente ele ir para uma mesa de reunião, ele ir para um primeiro contato com um novo fornecedor ou com um fornecedor que está ali iniciando essas tratativas, e o próprio cliente não saber de fato a necessidade que ele tem. Ele vai muitas vezes no contato fazer um relacionamento com um fornecedor com uma visão muito, às vezes, superficial, em alguns casos. E aí cabe o Key Account, cabe o especialista em vendas ter esse discernimento para levar o cliente primeiro a ele identificar essa necessidade e, em contrapartida, obviamente, você também ter a identificação dessa necessidade para depois você avançar e apresentar uma solução, ok? Então, em primeiro lugar, precisa entender essa questão do porquê aplicar a metodologia SPIN. A metodologia SPIN foi criada, claro, com o objetivo final de conseguir fazer bons negócios, fechar vendas, aumentar o número de resultados em vendas, mas para alcançar esse resultado de vendas, primeiramente é necessário levar o cliente a identificar a necessidade, ou seja, uma investigação bem feita, leva o cliente a entender as necessidades dele, você como especialista em vendas, entender a necessidade dele e aí junto construir
uma parceria, junto construir uma solução, junto apresentar uma solução. Então, resumindo, é esse o objetivo. E para alcançar esse objetivo, dentro da ideia da metodologia Spin Selling, existe uma trilha, existe um método a ser aplicado, e aí sim, utilizando técnicas de perguntas estruturadas e estratégicas para alcançar, para obter essas informações preciosas. Então, o Spin Selling, ele tem ali uma estrutura que é o próprio acrônimo SPIN já vem destrinchando, desencadeando essa estrutura. Então, o SPIN vem lá de perguntas de situação, a letra S, situation, perguntas de situação. Depois vem a pergunta de problema. Então, seguindo mais adiante, lá no P, no I, a pergunta de implicação. E por último, no N, a pergunta de necessidade de solução. Então, você vai fazer uma investigação aplicando essas 4 tipos de perguntas para obter um mapa completo da situação, do status quo daquele cliente. Entender esse cenário é importantíssimo, é crucial para que você consiga apresentar uma solução que faça sentido e resolva o problema do cliente e, em contrapartida, você consiga fazer negócio, vender, ganhar dinheiro e levar resultado para a sua organização. Quer se aprofundar mais sobre a metodologia em Spin Selling? Eu te recomendo a você pesquisar sobre o livro Alcançando Resultados, Alcançando a Excelência em Vendas, método Spin Selling. Eu vou até deixar aqui embaixo, logo aqui embaixo, o link com a disponibilidade desse livro em PDF. Se você quiser, você pode baixar esse livro, fazer uma leitura maravilhosa. Para mim é um manual de vendas, super indico você utilizar e você vai poder se aprofundar nessa metodologia. Então, super recomendo. Eu tive, só para finalizar, fazendo aqui uma conclusão, quando eu tive acesso a essa metodologia na Grange, lá em 2013, e fui conhecer um pouco da Grange. A Grange foi uma empresa fundada em 1927 aí pelo William Wallace Granger, por isso que vem de Grange, né? Até utilizado lá na Bolsa de Valores de Nova York, essa sigla WGG, né? Então você vai lá ver. E, inclusive, quando eu entrei na Grange, ela faturava em torno, tem uma curiosidade, faturava em torno de 11,1 bilhões de dólares por ano. E eu fui atualizar hoje aqui qual é a receita gerada, qual foi a receita gerada em 2025 da Grange, e fiquei aqui abismado com os valores, já está na casa de 17,9 bilhões, então uma empresa muito próspera, muito bem sucedida, está espalhada pelo mundo todo, e que alcançou muito êxito em negócios e em vendas utilizando essa metodologia. Ou seja, uma metodologia que é comprovadamente muito bem sucedida e que ajuda muitos negociadores, gerentes de conta a obter sucesso na sua utilização, na sua profissão de vendas. E quando eu comecei a usar, eu consegui muitos resultados. Consegui negócios vultosos, porque quando você vai para uma mesa de negociação com esse interesse, o cliente também percebe que você tem um interesse genuíno em entender a necessidade dele e oferecer de fato uma solução que vai atendê-lo, que vai ajudá-lo, não simplesmente chegar ali e empurrar um produto, empurrar um serviço sem saber de fato se aquilo ali vai de encontro à necessidade do cliente. Então, domínio dessa metodologia faz muito sentido e vai te ajudar muito no processo de vendas, ok? Então, fica a dica, pesquisa e em breve estarei falando um pouco mais sobre Spin Selling, prometo aqui no meu canal. Essa metodologia vai te ajudar muito a ser bem sucedido lá na fase de execução aqui dentro da metodologia CSPE. Só recapitulando, CSPE vem coleta, seleção, planejamento e execução. Então, na fase de execução, quando você vai de fato buscar abrir uma negociação com o cliente, buscar
explorar as necessidades do cliente e trazer demanda, é quando você poderá aplicar a metodologia na fase de execução. Embora ela pode também ser aplicada de uma forma mais superficial, mais ligeira, na fase de seleção, para você conseguir selecionar de fato aqueles clientes ou projetos que estejam mais amadurecidos e que estejam realmente, que façam sentido você gastar energia, recursos, ok? Mas ela vai ser muito mais eficiente, eficaz lá na fase de execução, quando você vai para o campo de fato buscar fazer negócios, ok? Então, boa semana, excelente vendas, tenham grandes negócios para você. Lembre-se de uma coisa, você é o maior responsável pelo seu sucesso. Trabalhe o seu sucesso, fé, coragem. Deus te abençoe, excelente semana e até breve. Tchau!